Capítulo 19. Cristais de mana. Mesmo com os insetos continuamente destruindo sua defesa, Van Dong-suk calmamente esperou pelo momento certo. Ele esperou para ter certeza que o agro estava focado nele mesmo quando os causadores de dano começassem o contra-ataque. Isso deve ser suficiente. Agora começaria a verdadeira caçada. Os insetos aprenderiam por que os caçadores são chamados de caçadores. Van Dong-suk gritou com força. Agora. Em resposta a uma única palavra, todo o poder de fogo do time caiu sobre os insetos. Screech. Screech. Os gritos das bestas mágicas eram ouvidos por toda parte. Como parte do acordo da Hyde, Jinvoo assistiu à batalha da retaguarda. Enquanto ele analisava a batalha, ele imaginava como ele lutaria contra os insetos. Que frustrante. Ele segurou a vontade de avançar. Havia muitas aberturas nas bestas mágicas, infelizmente, muitos dos caçadores pareciam perder essas aberturas completamente. Ainda assim, ele foi forçado a esperar atrás, fazendo nada. Era frustrante. Mesmo assim, o dano para o time de Van Dong-suk era mínimo. Seu trabalho em equipe era bom. Parecia que a atitude sem preocupações que Van Dong-suk antes da Hyde não era à toa. Jin Cell, às 11 horas. Yun, pela direita também. Sim, senhor. Xiaojin, seu punho está inchado. Recue. Van Yun, eu consigo lidar com isso. Você acha que acabou depois disso? Não sabemos quantas batalhas mais estão nos esperando aqui, não force o limite de cara. Controle seu ritmo. Certo, entendi. Tendo travado várias batalhas juntos, suas conversas demonstravam experiência. Comunicação apropriada em batalha era a chave para o trabalho em equipe. Comparado com as formações caóticas da Associação de Caçadores, esses homens eram diferentes. Até ele está indo bem. Jinvoo observou Yu Jinho. Quando a besta mágica atingia seu escudo, Jinho chutava o inseto e balançava sua espada. A lâmina cara cortava a cabeça com facilidade. Até um mero caçador de rank D como Jinho estava desempenhando uma boa luta. Acho que o equipamento está suprindo a falta de poder e experiência dele. Existia um motivo do porquê os caçadores procurarem bons equipamentos. Encontrando olhares, Yu Jinho fez um joinha para Jinvoo. Cedendo ao olhar esperançoso e brilhante, Jinvoo devolveu o joinha para o jovem. Yu Jinho parecia satisfeito. Screech. A batalha estava chegando ao fim. Enquanto o resto do time limpava o resto das bestas mágicas, Van Dong-suk ordenou seus subordinados. Peguem todos os núcleos mágicos, vamos dividir em exatamente 9 partes. Sim, senhor. Essa é minha parte favorita. Minha também. Vendo os companheiros trabalhando felizes, Van Dong-suk se aproximou de Jinvoo. Ah cara, tenho que te agradecer por isso. Foi você que gritou no começo avisando, certo? Como sabia? Foi só, em intuição. Jinvoo arrumou uma desculpa. Ele não podia dizer que era pelo seu sentido elevado. Ah, sério? Intuição. Você tem sorte. Se a gente estivesse um pouco atrasado na descoberta, enfio. De repente, um dos caçadores que estava inspecionando os corpos fez um sinal para Van Dong-suk. Van Yun, venha ver isso. Seus subordinados estavam em volta de algo. Van Dong-suk foi na direção deles. O que é isso? Tem algo errado sobre essas coisas. Os caçadores abriram espaço para Van Dong-suk. Ele se sentou e olhou para onde estavam apontando. Não tinha nada de errado de cara, só insetos mortos. O que há de errado? Um dos subordinados apontou para a perna de um dos insetos. Havia traços de ter sido despedaçado. Essa ferida, eu acho que não foi a gente. Van Dong-suk franziu a testa. Depois de olhar mais de perto, ele notou. Parece que foi mordido por alguma coisa. Certo? E esse não é o único. Olhe esse. E esse também. Esse teve até uma asa cortada. Acho que estavam assim antes de lutar com a gente. A expressão de Van Dong-suk escureceu. Apesar dos números, parecia que as bestas mágicas caíram mais fácil do que o esperado. Eles estavam lutando entre si antes disso? Nesse momento, mesmo que curto, Jinvoo sentiu os olhares dos 8 caçadores caírem sobre ele. Quando eles viram que ele estava olhando, rapidamente se viraram de volta. Com isso, Jinvoo tinha certeza. Como pensei? Sua primeira impressão estava certa. Seu bom trabalho em equipe era indicador da sua longa história juntos. Mas como eles chegaram tão longe sem um curandeiro? Não importa quão bons eles sejam, pessoas estão fadadas a cometer erros de tempos em tempos. Mesmo agora, se não fosse por Jinvoo, sua formação seria quebrada pela aparição repentina dos insetos. As peças do quebra-cabeça se juntaram na cabeça de Jinvoo, e um sorriso apareceu em seus lábios. Talvez eu possa usá-los. Contando que eles agissem de acordo com suas expectativas. Van Dong-suk riu enquanto se levantava. Ora. Vamos continuar. Parece que não vamos ter problemas se continuar nesse nível. Sua voz alta não era para encorajar seus companheiros, afinal, eles estavam do seu lado. Ao mesmo tempo, Yu Jinho se aproximou de Jinvoo com um sorriso largo. Yun, você viu isso? Você me viu, certo? Eu só a voz. Iban. Todas essas bestas mágicas. Ele balançou sua espada como um enfeite. Jinvoo perguntou para ele.
Sua espada e escudo, eles são bem caros, certo? Hein? Ah, sim. Meu pai tomou medidas especiais quando ouviu que eu estava indo para minha primeira raid. Você tem que tomar cuidado também, então. Jinvoo deu um tapinha nas costas de Jinho e então foi em direção aos outros caçadores. Hein? Com um olhar confuso, Yo Jinho seguiu. A equipe viajou mais fundo na caverna, mas não encontrou nenhuma besta mágica. Como a dungeon era um longo caminho reto, não poderiam ter pegado o caminho errado. Tudo o que tinha eram os da entrada? Não, sem chance. Que estranho. Deve ter pelo menos um chefe, certo? Você acha que um portal abriria sem um chefe nele? Os caçadores trocaram diferentes opiniões enquanto andavam pela dungeon longa e vazia. Esperem. Van Dong-suk parou a equipe. Com um comando repentino, alguns trombaram entre si enquanto paravam. O caçador que bateu com o rosto nas costas de Van Dong-suk perguntou enquanto esfregava o nariz. Oh, Van Yun, o que foi? Gilvan, ilumine ali. Jo Gilvan moveu sua bola de luz da retaguarda para a área que Van Dong-suk estava indicando. Caralho. São todas. Os caçadores soltaram gemidos silenciosos. Asas de inseto, pernas, corpos e até cabeças estavam espalhadas pelo chão. Corpos de bestas mágicas do tipo inseto estavam por toda parte. Os corpos se empilhavam mais e mais no fundo da caverna, e no fim do túnel. É a sala do chefe. Alguém disse. Van Dong-suk acenou concordando. Todo mundo, se preparem. Todos responderam imediatamente, com os rostos nervosos. A equipe silenciosamente se moveu em direção à sala do chefe, com Van Dong-suk na vanguarda. De repente, o homem que tinha trombado em Van Dong-suk exclamou. Caralho. Era uma grande estupidez fazer barulhos altos em uma dungeon, serviria apenas para atrair bestas mágicas que poderiam ser evitadas. Mas ninguém repreendeu o caçador que gritou. Voa. Quanto isso tudo deve valer? É um grande valor. Todos estavam exclamando em admiração. Esperem. Enquanto Jo Gilvan iluminava a área de cima, o que os caçadores haviam descoberto na sala ficava mais claro. Uma grande quantidade de pedras que pareciam joias estava nas paredes. São cristais de mana. A parede inteira está cheia deles. Os olhos dos caçadores brilhavam mais que a luz que refletia nos cristais de mana. Cristais de mana. Era um dos tesouros que poderia ser encontrado nas dungeons. Mesmo que eles contenham menos poder mágico que os núcleos mágicos das bestas mágicas, eles eram normalmente achados em grandes quantidades. Minerá-los resultaria em um grande lucro para a equipe. A quantidade que a equipe encontrou era ainda mais impressionante, a parede inteira estava lotada com os cristais. Pelas minhas estimativas, por cerca de... Um dos caçadores, rápido com contas, começou a contar os cristais. Se a gente pegar tudo, deve ser próximo de 1 bilhão. Se dividir por 9 pessoas, cada pessoa sairia com mais de 100 milhões. Um sorriso largo apareceu nos caçadores escutando. De repente, Yo Jinho, que estava do lado de Jinvoo, cutucou Jinvoo com o cotovelo. Yun, me dê seu contrato por um segundo. Esse contrato? Pra quê? Só confia, eu sou bom com essas coisas. Jinvoo se encolheu e entregou o contrato. Yo Jinho olhou e andou em direção a Van Dong-suk. Com licença, Sunbai, Nin sobrescrito uma, eu tenho algo para falar. Ele segurou o contrato de forma que todos podiam ver. Líder, esse é o contrato do Jinvoo Yun. Como pode ver, não tem nada falando que ele seria excluído da divisão dos cristais de mana, só dos núcleos mágicos. Todos entenderam o que Jinho estava tentando dizer. Era um acordo comum que o lucro de tesouros e artefatos seriam divididos igualmente entre todos os membros da equipe. Era diferente dos núcleos mágicos que iriam só para quem derrotava as bestas mágicas. Então, os cristais de mana deveriam ser divididos por 10, e não por 9. O olhar no rosto dos outros caçadores mudou, mas Van Dong-suk deu um passo à frente com um sorriso. Claro, vamos dividir tudo igualmente. Sei disso, mas tem algo que preciso cuidar antes. Van Dong-suk apontou para a frente. Yo Jinho ficou confuso por um momento, achando que tinha apontado para si. Mas ao se virar, ele viu uma aranha gigante descansando em um canto distante. Uau! Yo Jinho começou a andar para trás depois de descobrir a criatura e tampou a boca. Pelo menos, a aranha não se moveu, parecia estar dormindo. Havia pilhas de insetos mortos em sua volta. Os corpos pela metade das bestas mágicas lembravam os caçadores de restos de comida no fundo de uma lata de lixo. É o chefe. Foi ele quem comeu todos esses insetos? Ele com certeza teve um banquete. Van Dong-suk juntou os caçadores, incluindo Jinvoo e Yo Jinho. Como todos sabem, se o chefe morrer, o portal vai começar a fechar. Então por que não mineramos todos os cristais de mana antes de matar a aranha? Todos acenaram concordando. Van Dong-suk se virou para um caçador careca. Xiaojin, trouxe o equipamento? Li Xiaojin balançou a cabeça. Não. Quem pensaria que encontraríamos cristais de mana em uma dungeon de rank C? Eu deixei o equipamento de mineração no carro. Seu maldito. Não disse para estar preparado sempre? Desculpa, desculpa. Sinto muito. Li Xiaojin se desculpou para todo mundo com um sorriso. Van Dong-suk coçou a cabeça e disse. Sig, isso vai ser um saco. Vocês dois podem esperar aqui enquanto vamos pegar o equipamento? Notas.
Sunbai Means, usada para pessoas com mais experiência que outras na mesma profissão. Continua no próximo capítulo.